Deixa eu Ia ver. fazer isso agora. Já. Apareceu. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui nos encontrando para mais um dia E, né? É um dia muito importante para a gente, é um dia que a gente se reúne para discutir temas diversos. E eu sou Clícia, sou coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Estácio. Hoje a gente vai receber o professor Anderson Moraes. Ele é egresso, inclusive, nosso, né? Graduado em Estética e Cosmética pela Estácio, pós-graduado em Cosmetologia e Estética pelo Núcleo 7, pós-graduação, e pós-graduando em Oncologia pela Faculdade Olga Metti e pós-graduando em Marketing também pela Estácio. Professor Anderson, seja muito bem-vindo. Se quiser compartilhar alguma sua apresentação, fique à vontade. Pessoal, a gente vai... O professor Anderson vai iniciar a apresentação. Quem tiver dúvida, qualquer questionamento, pode colocar no chat. No final, a gente vai abrir para as perguntas, né? Para a gente fazer uma roda de conversa a respeito de um tema tão importante, né? Que é entenda o que é e como evitar a maskne, a acne causada pelo uso de máscara. É um momento que a gente vive pandêmico, um momento que mudou as nossas vidas completamente. A gente vai continuar utilizando máscara ainda por muito tempo, né? A gente conversa sempre que a gente achou que em março a gente estava saindo para passar 15, 20 dias isolado, e de repente esses 15, 20 dias já passaram-se de 7, 8 meses e a gente não tem previsão de que a gente retome o que a gente um dia entendeu como normal, que é um termo que a gente não, né, particularmente a gente não gosta de utilizar, mas que é um novo contexto, é um novo cenário, é um momento de adaptação, e a gente tem, né, cada um dentro do seu contexto, cada um dentro das suas particularidades, a gente está passando por N adaptações, é um momento de retorno, a gente já vem tendo inúmeros retornos de algumas atividades econômicas, de algumas atividades onde a gente precisa se adaptar, na verdade, né, para poder entender esse momento e saber como é que a gente pode lidar com ele. Então, professor Anderson, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cleo. Eu gostaria de começar agradecendo pelo convite, pela surpresa e pelo convite, de poder estar falando um pouquinho sobre esse assunto que tem ganhado, de fato, uma repercussão muito grande, principalmente aí nos veículos de comunicação. Vários jornais já têm trazido, têm feito essa abordagem sobre essa afecção estética, entre aspas, nova, quando a gente vai analisar um pouquinho a questão da masking, ou masking, como alguns chamam, né? Não tem um nome específico, porque, na verdade, esse nome, essa derivação, é uma derivação genérica para a acne. A gente entende dentro do processo que a acne ela é uma doença, e como uma doença multifatorial, ela vai acabar, de fato, possuindo diversas possibilidades de acometimento. E aí, dentro disso, dessa possibilidade de acometimento, a máscara ela é uma específica. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui minha tela, que a gente conversa melhor. E aí, para a gente poder falar de masking, a gente precisa entender, na realidade, que masking é um termo genérico, é uma derivação genérica para uma doença que já é conhecida, já se faz presente aí ao longo de muito tempo, principalmente durante o processo do pessoal de estética ou quem trabalha com dermato, que é a acne. Só que a acne, ela possui justamente um problema multifatorial. E aí, devido a esse processo multifatorial, a gente que trabalha com estética, que trabalha prestando serviço para esse tipo de acometimento, a gente tem um pouco de dificuldade no processo de tratar esse cliente ou esse paciente.
E com a Maskne não. A Maskne trouxe uma perspectiva nova, uma perspectiva diferenciada dessa acne. Aí você pergunta, Anderson, é uma acne diferente? Na realidade, quando a gente vai parar para falar de Maskne, a Maskne é nada mais, nada menos do que uma acne com um ponto em comum, que é justamente a utilização da máscara. Isso facilita um pouquinho para a gente, que é da área de saúde, e vai trabalhar com a questão de limpeza de pele, trabalhar com a questão dos cuidados com a pele, porque fica mais fácil identificar de onde foi o problema e de como tratar esse problema. Claro que dentro da possibilidade, dentro da conversa, de repente suspender a utilização de máscara, fica complicado fazer isso, uma vez que a máscara ela não é mais um adereço, ela de fato é uma extensão para a gente muito importante para processos de saúde. E aí, dentro disso, como é que eu posso melhorar a minha condição de saúde, melhorar a minha condição de pele sem abrir mão da máscara, que é uma coisa que não tem como fazer? É basicamente isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. É basicamente isso que a gente vai entender como é que funciona para poder tomar alguns cuidados, as devidas precauções. E aí, para falar de Maskne, naturalmente ou naturalmente, eu preciso falar de acne, até porque Maskne e acne são a mesma coisa. E aí, trazendo essa definição de acne, a gente vai dizer que a acne ela é uma dermatose inflamatória crônica, ela tem esse acometimento multifatorial. Ela vai ser imunomediada, ou seja, eu vou ter ali fatores imunológicos acontecendo e que ela vai justamente ser caracterizada na unidade pilosebácea. E aí ela vai possuir justamente esse quadro clínico variado. Se a gente for começar a olhar a questão da definição de acne, a gente tem justamente como uma acne inflamatória. Então vai ser normal algumas situações dentro da Maskne acontecerem, que vai ser a proeminência de pústulas. A pústula acontece na acne justamente por conta desse grau inflamatório que ela acaba acontecendo. Abrindo um pouquinho o leque de acne, a gente tem essa acne como multifatorial, e aí eu trago um pouquinho mais para frente, dentro do meu slide, algumas possibilidades que vêm acontecendo durante a acne, mas que essas possibilidades de acometimento, elas se fecham, elas afunilam um pouco, justamente por conta de ter conhecimento de qual é a causa daquele problema. Então, basicamente, a gente tem alguns dados da literatura que falam sobre o processo de acometimento da acne dentro de um modo geral. Essa acne, ela possui, em média, segundo alguns dados da literatura, cerca de 70 a 60% da população mundial. Então, cerca de 60 a 70% da população mundial, em algum estado da vida, vai possuir essa acne. Quando se fala de acne, a gente tem um leque, um campo muito aberto, devido aos múltiplos fatores que levam ao acometimento dela. Então, a acne, na realidade, ela vai ser um pouco mais comum na adolescência. Por quê? Porque é justamente quando esse adolescente ele vai estar na adolescência que nós vamos ter o aumento das taxas hormonais, principalmente ali as taxas hormonais androgênicas. Só que, devido a uma nova atualidade, a uma nova demanda de atuação da gente, essa acne ela amplia um pouquinho esse processo de acometimento, onde essa doença deveria ser comum em adolescente por conta ali dos aumentos das taxas hormonais, elas acabam acontecendo também na vida adulta. E aí a gente entra no outro parâmetro de acne, em um outro estudo de acne, que é a acne na mulher adulta. Mas trazendo, dentro de um contexto geral, o que a gente vai ancorar, vai ter como conhecimento de ancoragem para esse conhecimento de acne, é justamente isso, o aumento das taxas hormonais androgênicas. Aí você se pergunta, prof,
Que hormônios são esses? Em especial, a gente tem a testosterona, que é esse hormônio masculino. E aí, durante a formação dessa acne, a testosterona, ela acaba encontrando algumas vias de acesso justamente para poder fazer com que exista uma sensibilização de uma glândulazinha, que é a glândula sebácea. E aí, a partir do momento que a gente tem esse processo do aumento das taxas hormonais, a gente tem uma sensibilização da glândula sebácea. E aí, por consequência, uma vez que essa glândula sebácea ela começa a sofrer estado de sensibilização, ela passa a produzir cada vez mais sebo. E aí, por decorrência disso, a gente vai passar a ter uma pele cada vez mais oleosa. Dentro desse processo de uma pele mais oleosa, a pele ela passa por um processo de renovação celular, que nós chamamos de turnover. O processo de renovação celular da pele, ele vai acabar demorando em média de 21 a 28 dias para que esse queratinócito ele consiga sair da camada basal, passar por todo o processo de diferenciação e se desprender. Esse seria o processo normal. Só que aí, durante o processo de formação de acne, a gente tem uma pele que está com excesso de oleosidade. E esse excesso de oleosidade acaba criando um meio de compactação desse queratinócito. E esse meio de compactação do queratinócito faz com que exista a hiperqueratinização folicular. Para quem não é da área de saúde aí, ou não é da área de estética, a gente tem a pele, e aí na pele nós temos justamente o que nós chamamos de anexos cutâneos, que vai ser o folículo piloso ou o folículo pilosebáceo, dependendo aí da literatura que você for ler. E a base desse folículo piloso ou desse folículo pilosebáceo vai ser justamente onde a gente vai ter o nascimento do pelo, que pode ser tanto o cabelo, né, da cabeça, quanto os pelos do nosso corpo, inclusive do nosso rosto. E aí, nesse processo, devido a esse acúmulo muito grande de sebo, essas células começam a ficar cada vez mais presas nessa nossa pele, aumentando a queratinização da nossa epiderme. Quando a gente tem esse processo de hiperqueratinização da epiderme, essa pele acaba criando um ambiente que é chamado aí de ambiente anaeróbico. Devido a esse processo, algumas bactérias, devido à criação desse ambiente, acabam tendo maior possibilidade de terem proliferação ali. E basicamente aí, quando nós vamos falar das bactérias, nós temos duas, tá? Que é a Propionibacterium acnes, ou a P. acnes, ou a Staphylococcus epidermidis. Todas as vezes que a gente falar de uma acne inflamatória, todas as vezes que vocês tiverem aí pústula, que é um grau de acne, vocês estão ali justamente com a presença dessa bactéria no canal folicular, aproveitando ali daquele ambiente que foi gerado, que foi criado, justamente devido a essa grande produção de sebo e a essa hiperqueratinização folicular. Só que aí, na maskne, a gente vai ter uma via muito parecida com esse processo. Por quê? Na maskne, nós vamos ter atrelados ao processo, muitas vezes, estresse, má alimentação e o ponto-chave aqui da maskne, que é a obstrução mecânica. Estresse, ele acaba gerando justamente uma quebra da nossa homeostase e faz com que o nosso corpo ele funcione de uma forma diferente. Eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte: uma coisa é você estar irritado porque não gosta da minha aula, porque você não gosta de mim, não gosta de Ana, se ela é chato. Isso é você estar irritado. Você está estressado, é um outro processo. Você tem um impacto de todo o seu organismo. Esse impacto que o estresse acaba causando faz com que a gente tenha justamente ali uma quebra
Ah, é para me sair. Oi? Anderson? Vamos aguardar um momentinho, que eu acho que ele caiu. Aí consegui voltar. Consegui voltar. Ai, ótimo, já estava te ligando. Voltou. Me ouvem direitinho? Menina, foi uma ligação que eu recebi aqui, e aí, porque eu falo com vocês pelo celular. E aí, rejeitei a ligação, e aí saí da conversa, fechou tudo, travou. Aí eu consegui voltar agora. Mas aí a gente tem esse estresse justamente quebrando essa nossa homeostase e que leva ali a desregulação, muitas vezes endócrinas, e diversos problemas que a gente tem metabólicos por conta desse processo. A má alimentação é outro fator também que acaba corroborando para esse processo de formação de acne, porque na verdade a gente é, segundo aí os nutricionistas falam, né, e levam essa bandeira de que a gente é a gente é aquilo que a gente come. E muitas vezes a gente começa por conta da correria a comer muita gordura, muito açúcar, e isso tem impacto na nossa pele. A gente precisa lembrar que essa pele, quando a gente vai falar de acne, quando a gente vai falar de pele, a gente precisa lembrar que a pele é um órgão, é o maior órgão em extensão que a gente tem. E é justamente um órgão que faz comunicação entre o meio interno e o meio externo. Se esse meu meio interno, por algum motivo, ele não está muito bem, ele está passando por determinados tipos de problema, por consequência, nós vamos ter um reflexo disso. Só que isso vai se refletir aonde? Justamente na nossa pele. Então, muitas vezes, esse aparecimento, esse surgimento de acne vai ser causado por algum problema interno que a gente tem, água, falta de ingestão de água, por exemplo, uma má alimentação, noite sem dormir, estresse, utilização também de produtos ali errados que estão correlacionados com esse processo de acne, a utilização de alguns tipos de medicamento, principalmente medicamento de cunho hormonal, e aí a mulher acaba sofrendo muito por conta disso, devido aos anticoncepcionais, que têm uma carga hormonal muito grande, e isso faz com que ela acabe tendo uma predisposição também para ter acne. Mas, falando de forma bem específica de máscara, a máscara ela acontece por conta de um processo que nós chamamos de obstrução mecânica, ou por via mecânica. Como é que isso se dá? Como é que o processo da formação de acne, por conta disso, ela vai acabar se dando? A gente está utilizando hoje um adereço, vamos colocar assim, que é de extrema importância e que a gente não pode viver mais sem. Porém, quando a gente está utilizando a máscara, a gente precisa entender que a gente está provocando uma mudança no nosso tecido, no caso ali da nossa pele. Que mudança é essa?
essa mudança está correlacionada justamente ao ambiente úmido e quente. Esse ambiente úmido e quente que a máscara acaba provocando no nosso rosto faz com que a gente tenha um desequilíbrio das bactérias que estão no nosso rosto. E aí, muitas vezes, esse desequilíbrio das bactérias que estão no nosso rosto fazem com que exista o processo de formação de acne. Além disso, a gente tem também o processo da fricção que essa máscara ela acaba ocasionando no nosso rosto. E essa fricção que está acontecendo o tempo todo, até mesmo ali por conta da fala e da manipulação que a gente acaba fazendo, provoca um atrito nessa nossa pele. E nossa pele responde como a esse atrito? Criando oleosidade, criando ainda mais oleosidade. E aí, provavelmente, se você já tem uma pele oleosa ou se você já tem uma pele mista, durante o processo de utilização das máscaras, provavelmente você já percebeu que a sua pele ela está um pouco mais oleosa. Isso acontece justamente por conta dessa fricção que a máscara acaba fazendo na pele. E a pele, como uma tentativa de proteger aquele tegumento que está ali, que, entre aspas, ele vai estar sendo interpretado como uma agressão, faz com que exista esse aumento da oleosidade. E além disso, além disso, a gente tem todo o processo de colocação de diversos produtos nesse rosto também. Ou seja, além de estarmos utilizando a máscara, a gente ainda tem base, prime, pó compacto, blush. Isso tudo acaba entrando no processo aí de obstrução mecânica. Isso tudo também entra como fator colaborativo para que a gente tenha esse processo de formação de acne. E dentro dessa perspectiva, a gente pode tomar alguns determinados cuidados para que isso não venha a acontecer. Tá? Mas aí, trazendo para vocês um pouquinho ainda na perspectiva de acne, a gente vai subclassificar essa acne em 4 graus. O grau 5, que é o grau fulmina, em alguns dados da literatura, principalmente em alguns livros mais atuais, ela já acaba não sendo mais classificada, mas como algumas literaturas mais antigas elas trazem, eu achei proveniente colocar. A gente tem a acne grau 1, que é chamada de acne comedogênica. Nessa acne comedogênica, a gente não tem nenhum processo inflamatório acontecendo. A gente só tem o entupimento desse folículo piloso, ocasionado pelo excesso de sebo e pelo excesso de células mortas que estão ali e que acabam entupindo esse folículo. Geralmente, isso aqui, essa acne comedogênica, ela é chamada de cravo, vulgarmente chamada de cravo. Só que aí esse comedão, que é o termo correto para designar essa acne, ela pode ser de 2 tipos, de comedão aberto ou comedão fechado. No comedão aberto, são aqueles pontinhos enegrecidos que ficam no rosto da gente, especialmente na região de nariz. Isso se dá por quê? Porque aquele sebo, durante o processo de saída, ele está muito denso por conta da alta produção que está acontecendo da glândula sebácea e pelo excesso de mistura que aconteceu ali de células mortas. Ele acaba ficando preso e esse sebo ele está em contato com o meio ambiente. Isso faz com que exista uma oxidação desse sebo. Por isso que ele fica com esses pontos enegrecidos. Geralmente, quando faz uma esfoliação, depois de 2, 3 dias, ele acaba voltando de novo. Isso por quê? Porque a gente, na esfoliação, só acabou tirando aquela parte mais superficial e que estava oxidada. Na acne grau 2, que vai ser chamada de acne papulosa ou pustulosa, na acne pustulosa, a gente já vai ter o processo inflamatório acontecendo.
Esse processo inflamatório, ele vai acabar acontecendo justamente porque eu tenho um desequilíbrio naquela flora bacteriana na pele e eu tenho provavelmente 2 tipos de bactérias sendo colocadas ali, fazendo esse processo, né, dando resposta a esse processo infeccioso, que é a P. acnes ou a Staphylococcus epidermidis. Nesse caso aqui, além de ter aquele excesso de sebo, o excesso de células mortas, a gente tem também a presença bacteriana provocando uma sensibilização daquele folículo e levando a uma resposta imunológica. Na acne grau 3, que é a acne papulopustulosa, nós já temos ali o processo de, além de ter pápulas, nós temos também pústulas. Essas pústulas a gente já tem lá no grau 2, porém ela já volta de forma agravada nesse grau 3, além de ter pápulas, que são pequenos nódulos, alguns carocinhos que ficam na pele, e aí por mais que a gente fale, não pode, né, não, entre aspas aí, não pode espremer a espinha, não pode espremer a espinha, não pode estar manipulando a acne, é contraindicado estar manipulando a acne, porque existe todo um processo, tem toda uma ciência para poder fazer essa extração de acne, mas aí em casa, muitas vezes, a gente acaba colocando o dedão para tentar espremer aquela acne ali, e aí você espreme, 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 aperta e não sai nada. Isso porque na realidade nessa pápula nessa pápula a gente só tem um processo de células mortas, a gente só tem uma corneificação muito grande desse nosso folículo. E aí, como eu não tenho nenhum substrato para poder fazer a retirada, aquele tipo de acne, normalmente, ela evolui para uma pústula para depois fazer o processo de retirada aí dentro de uma terapêutica que nós chamamos de limpeza de pele. Na acne grau 4, acne conglobata, a gente tem não apenas essa acne no rosto, como também a gente tem na região de peito e de dorso. A acne grau 4, ela é mais comum nas pessoas de sexo masculino, e aí provavelmente você não vai ter ela utilizando a máscara. A gente vai ter na utilização, no processo de utilização da máscara, basicamente, a gente pode ter acne tanto grau 1 quanto grau 2. Mas, quando nós falamos dessa acne grau 2, a gente vai ter um problema que é correlacionado a ela, que é o processo inflamatório. E muitas vezes, dependendo do tipo de pele, dependendo ali do fototipo cutâneo que essa pessoa tenha, logo após o processo inflamatório nessa acne, a gente vai ter o nascimento, entre aspas, aí, a gente vai ter o aparecimento do que nós chamamos de hiperpigmentação pós-inflamatória, que é justamente quando o nosso rosto começa a ficar cheio de manchinhas de acne. Isso acontece justamente por conta dessa acne grau 2. Só que aí você provavelmente possa estar se perguntando, mas professor, devido a esses problemas todos, como é que a gente pode tentar resolver, já que a gente sabe que não tem como tirar a máscara, a gente não tem como evitar aquele processo de fricção da máscara no nosso rosto, a gente muitas vezes não tem como evitar de forma direta essa resposta fisiológica que nosso corpo dá. Como é que a gente pode tentar minimizar ou até muitas vezes resolver isso de uma boa forma? Isso pode ser resolvido com alguns cuidados e cuidados básicos que a gente tem no nosso dia a dia. O primeiro cuidado básico é manter a pele sempre muito bem higienizada. E aí nós precisamos, muitas vezes, estar lavando esse rosto um pouquinho mais durante o dia. A gente tem também uma acne que é correlacionada com o excesso de lavagem desse rosto. Porque se eu lavo muito o meu rosto, eu tenho o que a gente chama em estética de efeito rebote, que é quando eu quero diminuir a minha produção sebácea, só que como eu estou lavando muito esse rosto,
eu acabo fazendo com que o meu corpo produza ainda mais sebo. Isso pode ser evitado? Pode. Pode ser evitado como? Lavando esse rosto ao menos 3 vezes ao dia. De manhã, e provavelmente, né, durante o banho, antes de você sair, mais ou menos aí meio-dia, 1 hora, que é aquele horáriozinho que a gente tem para o almoço, a gente pode estar lavando esse rosto. E de noite, antes de dormir. É o mínimo que a gente pode estar fazendo aí, são 3 vezes esse período de lavagem. Além disso, além de manter uma higienização correta desse rosto, é necessário que esse sabonete ele seja específico para o seu tipo de pele. Então, se a sua pele muitas vezes é mista, oleosa, ressecada, existe uma gama cosmética hoje muito grande que dá diversas possibilidades de intervenção cosmetológica a partir do sabonete. Existem hoje alguns sabonetes, por exemplo, que possuem ácido salicílico na sua formulação. Isso faz com que exista uma melhor limpeza sem agredir essa pele. E aí a gente tem esse processo acontecendo. Mas a indicação vai ser justamente de que você consiga estar fazendo a utilização de um sabonete que seja para o seu tipo de pele e que preferencialmente esse sabonete seja um sabonete líquido. Sabonete líquido porque o pH do sabonete líquido ele é muito próximo ao pH fisiológico da nossa pele. A pele, dentro de geral, tem pHs diferentes, do rosto, para axila, barriga, perna, mas a gente sabe que no rosto a gente tem um pH levemente ácido de 5,5, por exemplo. E aí, normalmente, os sabonetes faciais líquidos, eles possuem na formulação, na estabilização da fórmula, um pH que seja compatível com esse pH da nossa pele. Isso faz com que durante o processo de lavagem não exista uma agressão para essa minha pele. Se a minha pele ela não foi agredida, ela não vai responder com mais sebo durante o processo ali de utilização de um sabonete que não é indicado, por exemplo, para aquele tipo de pele. Outra coisa que a gente também pode estar fazendo são esfoliações. A gente pode estar esfoliando essa pele aí, dependendo do tipo de pele, dependendo do estado que esteja aquela pele, a gente pode estar fazendo a utilização de um produto, de um gel esfoliante a cada 15 dias, para poder fazer uma melhora nesse processo de retirada de queratinócitos mortos e fazendo com que também resíduos de maquiagem e outros resíduos de produto consigam ser retirados de forma profunda. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o esfoliante no skincare, que virou moda agora a denominação, o skincare, o home care, às vezes o fabricante ele vem dando a indicação de que aquela esfoliação ela pode estar acontecendo 2 vezes na semana, uma vez na semana. Esse excesso de esfoliação, 2 vezes na semana, uma vez na semana, acaba sendo demasiado, acaba sendo muito para esse nosso tecido. Quando a gente vai olhar todo o processo fisiológico de turnover, de renovação dessa pele, o indicado seria justamente fazer essa esfoliação uma vez por mês, se for uma pele aí, que esteja no estado normal, ou que não seja muito oleosa, ou, dependendo do caso, a cada 15 dias, para poder fazer tanto a seborregulação, tanto fazer com que exista uma menor produção de sebo, quanto a gente tire aquele excesso de células mortas. Outra coisa que também se faz importantíssima durante o processo de utilização das máscaras é a utilização de protetor solar. Se você for me perguntar e talvez esteja matutando em perguntar
quais são os produtos mais indicados para utilizar durante esse processo e, em consonância com a máscara, talvez o produto primeira linha que não pode faltar de jeito nenhum, é um produto indispensável, tanto com quanto sem máscara, vai ser o protetor solar. E aí, quando a gente fala de protetor solar, é claro que eu estou falando de um protetor solar, no caso, para o rosto. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam não tendo esse conhecimento das diferenças entre os protetores solares, tanto para o rosto quanto para o corpo. A base de um é diferente de outro. Então, por exemplo, eu não posso estar utilizando um protetor corporal no meu rosto. Isso faz com que exista um tamponamento dos meus folículos e faz também, devido a isso, que exista um aumento da minha oleosidade, devido a esse tamponamento que acaba acontecendo. Então, a indicação para um protetor facial é justamente de que se use um protetor com FPS alto, então 30, 50, 60, e que esse protetor seja oil free, tá? E toque seco. Basicamente, se esse meu protetor não tem óleo, é toque seco ou efeito mate, isso faz com que esse protetor ele seja apropriado para aquele tipo de pele, principalmente aí para a pele mista ou para a pele oleosa. A gente também tem indicação para máscara, né? Essa grande vilã dentro desse papo que a gente está promovendo aqui. A indicação de utilização da máscara é que justamente essa máscara ela seja de um material, tá? Um material que não provoque uma fricção, não seja de um material muito áspero e que ela seja preferencialmente de algodão. E aí a máscara ela pode ser tanto de algodão, quanto pode ser de seda na parte que ela tiver em contato com a pele. Por quê? Porque esses dois materiais não friccionam tanto essa pele. E aí a gente tem essa utilização de máscara com esse tipo de tecido. Além disso, é necessário frisar também que a gente precisa estar utilizando máscaras limpas. Então, muitas vezes, durante o dia, eu não posso estar apenas fazendo a utilização de um tipo de máscara. Eu vou precisar trocar as minhas máscaras durante o dia. Até porque, normalmente, essas máscaras de tecido, elas conseguem fazer função de barreira ali por até 2, 3 horas, dependendo ali da fala que essa pessoa esteja fazendo, dependendo ali da utilização que essa pessoa esteja fazendo ali durante a fala. Mas, dentro de um geral, a gente vai ter uma necessidade de trocar essa máscara algumas vezes ao dia e, preferencialmente, a gente precisa, é claro, estar utilizando máscaras que estejam limpas. Para lavar máscara, não tem muito cuidado, até porque a indicação de lavagem de máscara é que essa máscara ela fique de molho por pelo menos 2 horas em água sanitária, e a lavagem ela pode ocorrer normal, tá? Com água e sabão da sua preferência, e aí a gente precisa colocar essa máscara para secar separado das nossas roupas, e depois de secas a gente passa o ferro nela e coloca em pequenos saquinhos para poder fazer o estocamento, a armazenagem dessa máscara. Mas se ainda assim, se mesmo depois, né, de uma lavagem, algumas vezes ao dia, durante esse processo de esfoliação, a utilização de um protetor facial correto para o seu tipo de pele, ainda assim, utilizando a máscara de forma correta, você não tiver o processo de melhora dessa acne, você pode também estar procurando um profissional, tá, que trabalhe com saúde estética para poder estar avaliando melhor essa pele, para poder estar avaliando o estado da sua pele e fazer com que, dentro desse processo de saúde estética, algumas terapêuticas que a gente tem
possam ser empregadas no tratamento dessa acne ou então no tratamento para controle dessa oleosidade que está em excesso. Eu não botei aqui, mas talvez aí vocês devam estar se perguntando sobre a utilização de argila, por exemplo. A gente tem um processo onde a gente tem um tipo de pessoa que acaba disseminando informação na internet, que é o blogueiro, a blogueira, e que muitas vezes esse conhecimento, essa informação que está sendo ali vinculada, está sendo processada e passada, não corresponde com algumas realidades. Então, por exemplo, prof, não tenho como procurar um profissional agora. Eu posso estar utilizando, além do sabonete, do esfoliante e da máscara, eu posso estar utilizando algum produtinho em casa para tentar melhorar um pouco dessa questão acneica? Pode. E aí você pode estar utilizando, por exemplo, a argila. A argila, em especial, a argila verde. Porém, essa argila, ela precisa ser misturada, ela precisa ser absorvida em um veículo líquido, que aí, no caso, a indicação seria justamente você misturar essa argila verde com água termal. E aí, depois que você higienizar o seu rosto, depois que você fizer a esfoliação, e esse esfoliante, ele precisa ser um esfoliante específico para o rosto, então esqueça a burra de café, esqueça o açúcar, tá? Para poder estar esfoliando esse tecido, porque aqueles grânulos, tanto do açúcar quanto do café, são grânulos irregulares e acabam fazendo fissura nesse tecido, tá? E o correto mesmo seria justamente fazer a utilização de um esfoliante facial, preferencialmente para uma pele mista oleosa, que ele seja em formato de gel, para poder fazer com que aquelas microesferas não danifiquem, não façam nenhum tipo de fissura nesse rosto. E aí você lavou, esfoliou, você vai tonificar a sua pele. Se você já tem esse hábito, você pode tonificar essa pele e colocar essa máscara de argila verde ali dissolvida, misturada na água termal. Prof, quanto tempo? No máximo, estourando, explodindo, 10 minutinhos. Deixou 10 minutinhos, retira com a água, coloca o protetor, um abraço. Você consegue fazer aí esse controle de oleosidade. Por quê? Porque a argila verde, ela tem uma função de ser absorvente. E aí, Cleo, dentro do que você me pediu, eu estourei os 9 minutinhos, mas eu acho que eu consegui falar no tempo. Olá, muito obrigada. Eu particularmente adorei. É muito bacana, é uma discussão muito interessante, né? Um momento, a gente é o nosso momento agora, né? São as novas adaptações, a nova realidade que vamos ter que nos adaptar e vamos viver ainda por um tempo desta maneira, né? Nessa circunstância. Eu agradeço imensamente a presença, agradeço a palestra, agradeço os esclarecimentos. Eu estou disponibilizando aqui no chat agora o link de presença para que vocês cliquem. Basta clicar no link e preencher o formulário. Fernanda colocou aqui no chat Andu, que bom te ver de professor na instituição. Tá vendo? Era colega, e aí... Bacana. Foi minha colega na formação. Legal, disciplina. E aí, estamos abertos aqui, disponíveis. Fiquem à vontade para fazer pergunta. Estudou com você em 2015. 2015, né? A gente pensa que já faz tempo, 2015 já. Partei, 2015 está longe. A gente está à disposição para vocês fazerem perguntas, dúvidas. Foi porque eu tentei ser bem sucinto
devido ao tempo, Não, foi né? ótimo, bem esclarecedor, assim. Acne é muita coisa, assim, não dá para falar assim, então eu teve que comer ali muita coisa do assunto, porque senão a gente ia ficar aqui a tarde toda falando sobre ele, e como o foco foi mais a máscara ali, eu tive que dar uma aceleradinha para poder dar tempo nesse processo. E é algo que a gente comentou, estava conversando aqui logo no início, né? As pessoas têm percebido isso. Quando a gente discutiu para o tema que seria, eu falei, de fato, a gente hoje percebe a pele um pouco mais oleosa, né? Acnes que a gente não tinha, que elas começam a aparecer. E numa área bem específica, que é a área exatamente onde a gente fica com a máscara. Né? Uma outra coisa que tem uma pessoa que comentou comigo essa semana, ela falou assim, você já percebeu que o rosto da gente já está mudando de cor? Porque a gente agora está saindo, né? Então, a gente já está ficando com a marquinha mesmo que você use o protetor, que você tenha todos os cuidados, mas acaba que com o uso, né, rotineiro, você a marquinha, diz que vai ser a nova marquinha do verão, né? A marca do verão de 2021. Tô vendo a galera fazer muito isso. Mas talvez, Clio, essa marquinha da máscara, ela aconteça devido a um processo. Muitas vezes, algumas pessoas não fazem o uso correto do protetor. E aí, assim, você tomou banho às 6 da manhã, lavou o rosto, colocou o protetor. Mas aí você passa o dia inteiro com aquele protetor que foi 6 da manhã. Ele já passou, ó, do que já tempo não é mais, né? Que ele já não está mais nem ali. Há muito tempo. E aí, dependendo do caso, tá? A gente tem uma regrinha básica para falar de protetor. Se o seu protetor for FPS 30, você precisa reaplicar ele pelo menos a cada 2 horas. Depois de 2 horas, esse protetor ele perde a efetividade de filtro ou de reflexão dos raios ultravioleta. E aí, se for, prof, o meu é 50, o meu é 70, se for um protetor 50, 70, esse tempo acaba subindo um pouquinho, então a gente pode estar tendo um intervalo ali na reaplicação para 4 horas. Então, de 4 em 4 horas... Mas que não isenta a necessidade de usar e de repor, né? Você tem que usar e repor. Aumenta o tempo de proteção. E sobre maquiagem, tem alguma coisa já? Tem a preferência que não se use maquiagem. Principalmente base, né? A gente que gosta de uma basezinha. Base, pó, blush, aquela maquiagem completa no rosto. Claro que eu tô falando assim, em algumas ocasiões. A gente entende que a gente está aí na vivência social e que muitas vezes a gente precisa maquiar. Mas tenta maquiar, por exemplo, numa área que não fique tão próxima, em contato com essa máscara. Maquia só metade do rosto, como a outra metade vai estar de máscara, tenta não utilizar, porque a gente tem aquele processo ali do abafamento da máscara, a gente tem uma temperatura maior do tecido por conta da utilização da máscara, a gente tem uma umidade maior, isso também vai acabar sendo colaborativo com o excesso de oleosidade. Vai ser mais um agente agressor, na verdade, né? Exatamente. E aí, para maquiagem, a gente tem isso, a ideia de não evitar utilizar, na verdade. E aí, não tem jeito, tem que utilizar, dar preferência por produtos realmente que tem uma base mais fluida, que não seja uma base tão oleosa e que sejam oil-free. Existem várias marcas no mercado hoje que trazem essa abordagem. Tem até algumas marcas de maquiagem que tem essa abordagem para a pele mista, para a pele oleosa, e algumas marcas que são específicas para a pele brasileira. E aí vale a pena estar dando uma olhada, dando uma estudada, dando uma investigadinha, uma pesquisada sobre esses produtos para ver como é que ele se comporta na nossa pele. Porque maquiagem também, né, como produto, é muito de experimentar. Talvez uma base que sirva para mim pode não ser uma base que sirva para você, ou então um protetor para você pode não ser o mesmo para mim. E o mercado hoje tem tantas, né? É uma coisa que hoje você precisa ter muito cuidado, inclusive, na escolha do cosmético, seja lá ele que você for utilizar,
o protetor solar, a maquiagem que você utilize, porque hoje o mercado tem uma oferta surreal. Então, você precisa entender muito bem qual é a sua pele, qual é a sua indicação. Sim, aí no caso, né, vai ser justamente de responsabilidade de um profissional que trabalhe com essa área, de poder estar fazendo uma anamnese, uma avaliação criteriosa para entender basicamente, né, o que está acontecendo ali e, de acordo com os conhecimentos de cosmetologia, tentar buscar quais são os melhores produtos para poder fazer a indicação. E aí, tem uma brincadeira que eu sempre faço na aula, que quem trabalha com estética não indica creminho, faz orientação cosmetológica. Então, é É diferente uma verdade. coisa da outra. Né? Indicar um creme é para se indicar qualquer coisa, mas fazer Você vai prestar orientação uma cosmetológica, consultoria, você vai fazer uma avaliação. exatamente. E aí, a gente tem no mercado hoje dois produtos que são muito chave nesse processo aí. Aí você fala, Anderson, eu não tenho como deixar de utilizar maquiagem. Eu vou te dizer, Clio, a gente tem hoje protetor solar com Que cor. tem base. É. Ah, mas não fica legal, a aderência não é a mesma. Pronto, tranquilo. A gente também tem protetor solar em pó para você utilizar. Verdade. E que é Então muito bom, por sinal. você mata 2 coelhos com uma porrada só, você está maquiada, você sai protegida nesse processo. Que é também uma fase de uma outra adaptação para a gente, né? Eu fiquei comentando que agora, quando eu voltei a sair novamente, você se arruma, você está em casa, automaticamente você passa batom e você vai sair. Só que assim, você passou o batom, mas você vai botar a máscara, entendeu? Verdade, Então, verdade. várias vezes, eu particularmente me peguei fazendo isso. Eu me arrumava, passava batom, E quando eu aí, chegava na porta, tem que botar a máscara. Então, assim, é um momento da gente se reinventar mesmo, né? E redescobrir outras estratégias. Às vezes, passar um lápis no olho, uma máscara no cílio é o que vai fazer a diferença na sua maquiagem daquele dia e que vai, exatamente. né? Exatamente. Adaptação é a palavra, talvez. Talvez não. Assertivamente, a palavra é adaptação. A gente tem que sobreviver com esse novo processo, essas novas demandas que surgem a cada dia Essa nova rotina. e tentar fazer com que a coisa não fique tão pesada além daquilo que já está. É verdade. A gente tem um momento que a gente precisa. Eu digo que é muito um momento muito mais de ressignificar, né? Não é o momento da gente se lamentar, nem da gente reclamar. É o momento da gente ressignificar, entender que o processo é este e que agora a gente tem que fazer novas adaptações, modificar processos, né? Nós somos modificáveis, nós somos adaptáveis, nós somos ajustáveis. Então, o que a gente faz hoje, né, 7, 8 meses depois de que tudo isso explodiu aqui, a gente nunca imaginou fazer. A gente nunca imaginou ter uma aula dessa, uma palestra dessa assim. Nossa Exatamente. palestra seria dentro do auditório, com todo mundo junto, né? Todo mundo se abraçando, tirando foto. Então, assim, a gente sempre foi, nossa vida sempre foi assim. E hoje a gente está se adaptando. Então, assim, não é o que a gente gostaria, mas é o que hoje é possível de ser feito, né? O que a gente hoje faz e a gente consegue fazer. Então, Exatamente. é um momento muito de adaptação, de ajuste e da gente ressignificar mesmo o momento. Meninas, Uhum. nós estamos aqui tagarelando, mas totalmente disponível para vocês. Está chegando o nosso horário. Bárbara também gostou, não sabia também do protetor, achou a palestra muito esclarecedora. Muito obrigada, Bárbara. Será que vocês topariam abrir as câmeras para a gente fazer uma foto de todos nós juntos? Será que é possível? A gente consegue? Ó, eu acordei cedo, lavei cabelo, finalizei cabelo, só para ficar bonito para vocês. Se você percebeu, né, durante a palestra eu fiquei meio perdidinho por causa da câmera, porque durante a aula, muitas vezes, eu estou desligando a câmera, porque a bateria do celular vai embora muito rápido quando eu estou de É, câmera. Vai muito rápido mesmo.
Aí, para manter o foco, eu desligo a câmera e eu fiquei assim, oh, meu Deus. Ó. E aí? A gente que fala assim, que não. Não é? Outro dia eu estava dando aula, eu quase levanto e fico andando, falando. O negócio de ficar assim, não dá. É um negócio que não vai. Incomoda um A gente gosta pouquinho. do movimento no negócio. Acho que não vai rolar. A Glicene disse que está no trabalho. Oi. Fernanda abriu. Olá, tudo bem? Oi. Bárbara. Oi. Bárbara botou cabelo para jogo. Arrasou. Todo mundo vai se ajeitando, ó. Né? Ao vivo. É ótimo isso, acho massa. Posso fazer? Vamos lá? X. Bárbara, levante só um pouquinho sua câmera. Valeu. Vamos lá? 1, 2, 3. Ei. Gente, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês. A gente fica muito feliz. Nossos momentos, né? Esses momentos são momentos nossos, são encontros onde a gente faz mesmo para a gente se ver, para a gente estar junto, para a gente trocar, né? Experiência. Eu digo que a gente aprende muito mais com vocês, muitas vezes, né? No nosso convívio, no nosso dia a dia. Nós seguimos aqui à disposição de vocês, né? Nossos contatos vocês têm, a gente está aqui pelo Teams, vocês encontram a gente, por e-mail também. Qualquer coisa que vocês precisem, a gente está à disposição. Professor Anderson, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Muitíssimo obrigado. Esse é um evento da Estácio, um momento, né? É um evento já tradicional na instituição e que a gente sempre que a gente consegue, a gente também participa. Vamos movimentar e continuar se mexendo, como a gente sempre fala, né, de fazer algo, de trazer algo, para que a gente possa alavancar, né, alavancar o curso, alavancar a nossa vida profissional, né, o diferencial que a gente faz no mercado, e para que todo mundo vá junto com a gente, para que todo mundo acompanhe também. Tá? Muitíssimo obrigada pela presença, muitíssimo obrigada, a palestra foi ótima, sensacional, adorei. Valeu. Muitíssimo obrigada. Meninas, obrigada pela presença, professora Márcia, não sei se está me ouvindo, muito obrigada também. Acho que não, está em pausa aqui. Está em pausa, né? Aqui também não estou conseguindo ver. Muito obrigada, um beijo, bom final de semana, se cuidem, a pandemia não acabou, se comportem, por favor. E usem máscara. Use máscara, lave o rosto, né? E, por favor, use protetor solar. Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.